Atos 16, a partir do versículo 11. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia. E no dia seguinte, a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos fez este pedido: se julgam que sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Até aqui a leitura da palavra de Deus, queridos. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, estamos diante da Tua palavra. Nós precisamos da Tua direção para compreender estas palavras e crer nelas e permitir que elas transformem quem nós somos. Te pedimos isso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. O que pode acontecer quando Deus nos dirige a determinados lugares ou a determinadas pessoas, às vezes tranquilamente, às vezes na força, para que a gente anuncie o Evangelho às pessoas? O que pode acontecer? Bom, Paulo, a gente viu isso semana passada, decidiu voltar e visitar as cidades onde ele e Barnabé pregaram o Evangelho, e igrejas foram plantadas na primeira grande viagem missionária de Paulo. Mas teve um problema, porque Barnabé queria dar uma segunda chance para João Marcos, o primo de Barnabé, que abandonou eles no começo da primeira viagem. Paulo não achava isso justo. Então eles brigaram feio e se separaram. Barnabé foi com João para sua ilha natal, Chipre, e Paulo foi na direção contrária, escolheu Silas e foram para Listra e Derbe.
Nessa região eles encontram Timóteo. Timóteo era um discípulo de bom testemunho. Paulo o chama para a equipe. E eles visitam as igrejas da região. E depois disso, eles decidem continuar a viagem. Indo em direção à Ásia, provavelmente acabariam em Éfeso. Mas o texto na semana passada disse que o Espírito Santo os impediu. E não permitiu. A gente não sabe como, mas eles não puderam seguir viagem. Bom, então eles, ao invés de tentar ir para a Ásia, eles tentam ir para o oposto, para Bitínia, o Extremo Oriente. Acabariam lá na Índia. Mas o texto disse para nós que o Espírito de Jesus também não deixou. Então eles estão perdidos. E eles ficam rodeando até que conseguem se estabelecer em Troade, a última cidade do Oriente. E ali nós vimos que o autor desse livro se junta a eles, provavelmente Lucas. A equipe agora cresce. E de noite Paulo tem uma visão. Deus lhe mostra um homem macedônio, lá na Europa. E esse homem está pedindo socorro, passe aqui e nos ajude. E a conclusão de Paulo foi: Deus está nos chamando para ir até a Europa, anunciar o Evangelho àquelas pessoas. E o que é que a gente pode esperar que aconteça se pregarmos o Evangelho onde Deus nos enviou, onde Deus nos colocou? Bom, esse texto apresenta para nós pelo menos 2 resultados. O primeiro resultado é salvação. Versículos 11 até 15 mostram isso. O segundo resultado, nós nem sempre gostamos, mas é oposição. Versículo 16 até o 25. A gente vai lendo aos poucos aqui, mais uma vez, à medida que for avançando. Mas então são 2 pontos. O primeiro resultado da pregação do Evangelho é salvação. Olhe mais uma vez os versículos 11 e 12. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Em Troade é um porto que dá acesso à Europa. Paulo ainda está no Oriente, e esse porto leva ao Ocidente. Então, Paulo e sua equipe navegam dali até a Samotrácia. Samotrácia é uma ilha pequenininha, bem no meio do caminho, e dali eles partem para Neápolis, que é o primeiro porto da Macedônia. Chegam na Europa. Eles estão no continente que Deus mandou que eles fossem. A pergunta agora é: por onde começa a missão? Deus queria a gente aqui. Não há mais informações sobre o que fazer. Deus só mandou que a gente viesse para cá. É a região da Macedônia. Bom, versículo 12 diz para nós que eles decidem ir à primeira cidade que encontram. É a mais próxima, Filipos. Filipos é uma colônia romana, diz o texto. Colônia romana significava que ela foi fundada por ex-soldados, soldados veteranos, depois de algumas guerras. Eles não voltavam para Roma. Eles ficavam em cidades que eles mesmos fundaram. Então, Filipos, por ser colônia romana, funcionava mais ou menos como uma espécie de pedaço de Roma, bem no meio da Macedônia. Viver em Filipos é como se você estivesse em Roma, é como uma embaixada. Você está no seu país, mesmo fora do seu país. Por isso, viver em Filipos significa estar debaixo das mesmas leis de Roma, dos mesmos costumes de Roma. É como se você estivesse na capital do império, ao lado do imperador César. Por isso essa cidade, diz o versículo 12, é a mais importante de todo o distrito da Macedônia. E é por lá que passa a famosa Via Egnácia. Se você for procurar nos livros de história, você vai descobrir que essa estrada ligava Roma, o Ocidente, com o Oriente. Era uma estrada gigantesca, protegida pelos soldados romanos. Passa bem ali por Filipos. E é nesse lugar que Paulo decide começar essa missão evangelística na Europa. Só isso já nos ensina muita coisa sobre evangelismo e missão. Por onde a gente começa? Deus nos mandou ir por todo mundo anunciando o evangelho, mas por onde a gente começa? Olhando para o texto, a resposta é: comece pelo lugar mais próximo. Comece pela cidade mais próxima. Ao nos colocar em determinado local, Deus nunca erra.
Talvez você esteja se pensando, por que eu estou aqui? Eu não queria estar aqui. Eu queria estar em outro lugar. Os meus planos foram estar em outro país, em outro estado, em outra cidade, mas eu estou aqui. Se nós estamos aqui, o Senhor espera que evangelizemos aqueles que estão diante de nós, nossos próximos. E se amanhã estivermos em outro lugar? Mesma coisa. Muitos dizem que tem veia missionária, assim, que tem um chamado de Deus para anunciar o evangelho às nações. E eles querem sair como missionários. Mas a primeira coisa que uma igreja precisa se perguntar quando alguém diz que quer ser missionário é: será que essa pessoa compartilha o evangelho com quem está perto dele? Compartilha o evangelho com a sua família, compartilha o evangelho com seus colegas de escola, colegas de trabalho. Porque se ele não fazer isso aqui, não vai fazer lá. Começa onde você está. Sim, nós devemos ir até os confins da terra, devemos ir. Mas a gente deve começar pela cidade ou região onde Deus nos colocou, a mais próxima. Seja ela a cidade mais importante do país, que era Filipos, ou a menos importante. Independentemente de onde você esteja, é isso que Deus espera que você faça. E ainda mais, há mais sabedoria nos métodos de Paulo, porque o versículo 12 tem um detalhe interessante. Percebe como o versículo termina? O que Paulo faz quando chega em Filipos? Ele começa pregando na primeira oportunidade que tem, na primeira esquina que encontra, sobe em uma caixa de madeira e grita a plenos pulmões na 25 de março, para todos os que estão passando. É isso que Paulo faz? Não, o que diz o versículo 12, no final dele? Ali eles permanecem alguns dias, certamente observando a cidade, certamente estudando a cidade, antes de anunciar o evangelho em um local a algumas pessoas. Nós precisamos fazer o mesmo. A mensagem a ser anunciada sempre vai ser a mesma, mas o público muda, a região muda, e a gente precisa conhecer a quem pregamos. Se a gente simplesmente sair como um louco, gritando nas praças, assim, com caixa de som no último volume, e às vezes isso só irrita as pessoas. Se a gente só fizer isso sem estudar os nossos ouvintes, sem descobrir a melhor maneira de falar para eles, de uma forma que eles entendam, sem descobrir como a gente pode ganhar a audiência, como a gente pode ganhar a confiança deles, a gente vai ter muito mais dificuldade em ganhar aquelas pessoas para Jesus. Tem gente que diz que se frustrou no campo missionário ou no evangelismo porque ninguém me ouviu. Mas ninguém conseguia te ouvir, porque o seu discurso não fazia sentido para eles. Você não os estudou antes. Você só simplesmente saiu falando sem observar. E Paulo observa. No evangelismo, na missão que Deus deu para nós, é preciso muita sabedoria e muita paciência. Antes de abrir a boca, nós deveríamos observar ao redor. Olhar, estudar a cidade, estudar os costumes, estudar os hábitos, estudar as pessoas. Perceber qual é a condição financeira dessas pessoas, qual é o grau de instrução dessas pessoas. Isso vai influenciar e muito em como nós vamos pregar o evangelho nesse lugar e se nós vamos ser ouvidos e aceitos por essas pessoas ou não. Aplicando para o nosso contexto, você conhece o bairro Jardim Imperial? Você estuda o seu bairro? Você faz caminhadas por essas ruas, olhando e observando hábitos, tentando entender. Por quê? Porque Deus chamou não só o pastor e o missionário, o seminarista, mas chamou você para ser um agente dele, um evangelista, um missionário onde você está. Não estamos nessa cidade apenas para nos aproveitar dela, dos benefícios que ela tem, mas para estudá-la, para conhecê-la, para pregar o evangelho a quem Deus colocar no nosso caminho. Versículos 13 até 15, olha lá a sequência. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido:
Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. O que a observação de Paulo lhe faz perceber? Bom, a primeira coisa que Paulo percebe é que em Filipos não há sinagoga. Sinagoga era o primeiro lugar que Paulo se dirigia para pregar o evangelho. Ele começava pelos judeus de uma cidade. Mas como a gente sabe que não tem sinagoga em Filipos? Bom, porque no sábado, diz o versículo 13, o sábado era o dia em que o judeu se reunia na sinagoga para aprender da lei. No sábado, Paulo não se dirige à sinagoga de Filipos. Se tivesse uma sinagoga, ele teria ido lá. Mas ele se dirige para fora da cidade. Por que ele se dirige para fora da cidade? Porque ao estudar a cidade, Paulo percebeu ou concluiu que ali existe um lugar de oração. Como assim um lugar de oração? De acordo com os costumes judaicos daquela época, para que uma cidade pudesse ter a sua própria sinagoga, era preciso que naquela cidade houvesse pelo menos 10 judeus. Se naquela cidade tivesse 10 judeus, eles poderiam começar a construir sua própria sinagoga, começando num barraquinho e depois ia melhorando aquilo. Se eles não têm uma sinagoga, quer dizer que nem 10 judeus eles têm naquela cidade. Mas isso não significa que não tem pessoas interessadas no Deus de Israel, no único Deus verdadeiro. O versículo 13 diz para nós que algumas mulheres buscavam o Deus de Israel, mesmo não sendo judias, mas elas buscavam fora da cidade, não tinha sinagoga. Então elas iam lá para a beira de um rio, e Paulo e sua equipe chegam ali e se assentam e falam àquelas mulheres. Obviamente falam de quem? Falam de Jesus. Esse Deus que vocês procuram será encontrado na pessoa do Filho. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que eles pregam para aquelas mulheres. Isso é muito interessante. Apesar daquelas mulheres serem religiosas, elas estão em busca do Deus de Israel. Elas estão ali em um sábado, no dia em que o judeu fazia essas coisas. Elas se reúnem para orar, é uma reunião de oração, mas ainda assim, o autor de Atos nos diz que elas precisavam ouvir o evangelho. Para que alguém seja salvo, não basta apenas ser religioso. Não basta apenas frequentar reuniões de oração. Não basta apenas guardar dias, cerimônias, rituais. É preciso ouvir o evangelho e crer no evangelho. E o autor de Atos está mostrando isso para nós. Por isso, é assim que a gente deveria ver as pessoas religiosas ao nosso redor. Não é só porque ela é religiosa, porque ela vai em alguma igreja, que significa que ela é salva. Será que nesse lugar que ela vai, ela já ouviu falar de Jesus, do evangelho? A gente às vezes deixa de evangelizar alguém, simplesmente porque ouve, eu sou de tal igreja. E às vezes a pessoa diz isso só para a gente parar de evangelizar mesmo. Não é só porque é religiosa que significa que é salva. Essas mulheres são um exemplo disso. Então a gente deve se certificar se de fato aquela pessoa entendeu o evangelho, creu no evangelho. Se não, prega o evangelho para ela. Mas também, esse texto dá um alerta para nós, para fazer uma autoavaliação. Será que eu não sou como essas mulheres? Será que eu não sou apenas religioso? Estou vindo aos cultos, participo das programações, dos ministérios. Talvez eu já tenha feito parte de uma classe de batismo, já tenha sido batizado, mas olha, verdadeiro crente em Jesus eu não sou, não. Verdadeiro crente no evangelho, não. Quem você é? Bom, a gente descobre o nome de uma dessas mulheres ali reunidas. O versículo 14 diz para nós: Lídia. Lídia significa literalmente trabalho duro. Já diz muita coisa sobre o esforço e a dedicação dessa mulher, a sua vocação. Lídia. Apesar de estar em Filipos, uma cidade da Europa, Lídia não é dali. O versículo 14 diz que é de Tiatira. Sabe onde fica Tiatira? Tiatira fica exatamente em uma das cidades que o Espírito Santo impediu que Paulo entrasse. Fica lá na Ásia. Curioso, né? O que essa mulher faz na cidade? O versículo 14 diz, ela é vendedora de púrpura. Esse termo era usado para um tecido caro da época, usado para a confecção de vestidos chiques para as mulheres ricas.
A Lídia era uma estilista. A Lídia era rica. Lídia ganhava muito dinheiro fazendo vestido para mulheres ricas da época. Mas o mais importante, Lídia, o versículo 14 diz, é temente a Deus. E esse termo, temente a Deus, é um termo dado naquela época para pessoas que se interessavam pelo Deus de Israel, mas que assim ainda não tinham assumido um compromisso de se tornarem prosélitos. O que era um prosélito? Se ele fosse homem, ele se circuncidava e começava a guardar o sábado, as leis dos israelitas. Um não prosélito era um temente a Deus. Ele se interessava pelo Deus de Israel, mas não assumia assim, um compromisso como um judeu. Bom, Lídia é uma mulher assim, temente a Deus. Enquanto Lídia escutava a pregação, o discurso de Paulo, o versículo 14 diz para nós que algo fenomenal acontece. Olha o que diz o 14. O Senhor. Todas as vezes em que Atos se refere a Senhor, está se referindo a quem? A Jesus Cristo, o Senhor sobre céu e terra. César era considerado Senhor, mas ele não é. Jesus é Senhor. E o versículo 14 diz, o Senhor Jesus entra em ação. Ele abre o coração de Lídia para que ela possa estar atenta às coisas que Paulo diz. Para que ela possa atender, acolher e crer. É isso que essa palavra significa. Essa informação é impressionante. Impressionante. Ao nos dizer isso, Lucas nos dá detalhes espirituais de como acontece uma conversão. Pense em um evangelismo. Pense em uma pregação como essa aqui. O que os nossos olhos veem num momento assim? Bom, nós só conseguimos ver duas coisas. Primeiro, nós vemos alguém falando, alguém compartilhando as boas novas, alguém pregando sobre Jesus, alguém falando a palavra de Deus. E a segunda coisa que a gente vê é outra pessoa ouvindo, ou outras pessoas ouvindo essa pregação, esse discurso, esse evangelismo. Mas tem algo que a gente não está vendo, porque só essas duas coisas não são suficientes para que haja uma conversão. Alguém falando e alguém ouvindo, só isso não é suficiente. O texto diz que é necessário um terceiro personagem, o Senhor abrir o coração dos ouvintes. E isso a gente não vê. O que isso significa? Bom, essa expressão já apareceu nos escritos de Lucas, principalmente no livro de Lucas, o Evangelho, que ele narrou a história de Jesus. Atos é a continuação do Evangelho segundo Lucas. E lá em Lucas, no final do livro, no capítulo 24, você vai lembrar dessa cena. 2 discípulos estão caminhando, saindo de Jerusalém tristes porque Jesus foi crucificado. Eles estão no caminho para Emaús, a cidade deles. E Jesus se coloca no caminho, Jesus ressurreto. E eles começam a conversar, mas eles não percebem quem é. Há alguma coisa impedindo eles de perceberem que era Jesus que tinha ressuscitado. E Lucas, quando conta essa história para nós, eles estão lamentando, poxa vida, a gente achava que ele era o Messias, mas ele foi crucificado, não faz sentido. Lucas diz para nós que Jesus diz assim para eles, ignorantes, duros de coração, vocês não conseguem compreender as Escrituras. E lá no capítulo 24, versículos 31 e 32, Lucas nos diz que Jesus abre os olhos ou as mentes deles para entenderem as Escrituras. E então tudo começa a fazer sentido. Eles começam a entender que Jesus, o Salvador, precisava morrer pelos seus pecados. Ele precisava ressuscitar ao terceiro dia. E isso acontece mais uma vez ainda naquele capítulo, no final, no versículo 45. Eles dizem isso. Ele abriu o nosso entendimento. Queridos, para que alguém seja salvo pelo Evangelho, não basta apenas nós pregarmos para essa pessoa. Isso deve acontecer. Não basta apenas as pessoas ouvirem o que a gente está pregando. Mas é necessário que o Senhor abra aqueles corações para que aquelas pessoas possam aceitar, acatar, crer em Jesus. Talvez você esteja fazendo a pergunta que eu fiz estudando esse texto. Como isso pode acontecer? Como conciliar isso? Como é que a gente lida com esse conflito? A responsabilidade humana, o homem é responsável por responder à pregação do Evangelho. A Bíblia chama as pessoas ao arrependimento. O ouvinte tem que responder, é responsabilidade dele. Mas ao mesmo tempo, Atos tem mostrado para nós, e se você ler a Bíblia com atenção vai perceber, que a Escritura não nega isso, o homem tem de responder.
mas também vai apontar para a soberania divina. Deus abre o coração das pessoas para que elas creiam. Se você crê, foi porque Deus abriu o teu coração. Por que outros não creram? Só você. Porque Deus abriu o seu coração. Em Atos capítulo 13, versículo 48, a gente passou por isso. Lá no começo da viagem missionária. Na primeira viagem de Paulo. Depois que Paulo pregou o evangelho na sinagoga de Antioquia da Psídia, a gente parou num texto assim espinhoso, cabuloso. 13:48 de Atos diz que creram, depois de ouvir Paulo, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. De alguma forma que a gente não consegue entender ou explicar completamente, Deus destinou pessoas para crerem em Jesus e assim pudessem desfrutar da vida eterna. E de acordo com o texto que a gente está lendo aqui, em Atos 16, Deus chama essas pessoas à fé ao ouvirem o evangelho. Então é responsabilidade do pregador levar o evangelho até eles. Deus pode ter pessoas assim em rincões desse mundo, em países em que as portas estão fechadas para cristãos, em aldeias indígenas, em locais de ribeirinhos lá no Amazonas. Pessoas que Deus destinou para a salvação. Mas alguém tem que chegar lá e compartilhar o evangelho. Essa é a nossa responsabilidade. É por isso que a gente põe a mão no bolso e ajuda missionários. É por isso que a gente envia missionários. Porque alguém tem que ir lá pregar o evangelho. Mas não é só isso. Há uma outra responsabilidade. Essa é a nossa, pregar. Mas a segunda responsabilidade é a de Deus. Abrir os corações. E esse é o trabalho dele. Quem vai ouvir? É com Deus. Quem vai crer? É com Deus. Ele é quem faz esse trabalho. Mas tem uma terceira responsabilidade que é de quem ouve. Ele precisa crer naquela mensagem. Ele precisa receber aquela mensagem. Ele também tem que reagir à pregação. Talvez a gente nunca consiga compreender como essas coisas andam juntas. Mas a verdade é que elas andam. De fato é assim que acontece. Só se converte a Deus quem o Senhor abre o coração para crer. Qual é o nosso papel? Bom, não deveria ser negar esse fato, porque tem gente que nega isso. Bom, se você nega isso, você está negando a Bíblia, porque você está lendo no texto. Você vai começar a lutar com o que está escrito, e se você lutar com o que está escrito, você está lutando com Deus. Você vai perder essa batalha. Então a primeira coisa que a gente deveria fazer é aceitar que é assim. Senhor, eu posso não compreender, eu posso não entender, mas eu tenho que engolir, porque o Senhor é Deus. O Senhor faz as coisas como lhe apraz. O que eu faço, Senhor? Bom, então eu não nego. Posso tentar compreender, mas talvez eu não compreenda. Então eu prego. Eu chamo as pessoas ao arrependimento. Eu anuncio o evangelho. Eu digo que elas precisam crer em Jesus. E enquanto faço isso, eu oro. Senhor, abra o coração dessa pessoa para que ela ouça o evangelho. E se ela não crer no evangelho, não é porque eu preguei mal o evangelho, não é porque eu sou um pregador fracassado, é porque o Senhor é soberano e o Senhor sabe. Isso tira um peso tremendo das nossas costas, queridos. Lídia, obviamente, crê em Jesus. E o versículo 15 diz para nós que ela é batizada. E é interessante, junto com toda a sua família. Toda a sua casa é batizada com Lídia. Então ela implora para Paulo e convence ele e a sua equipe de se hospedarem na casa dela. 3 destaques aqui do versículo 15. O primeiro é que o evangelho também salva pessoas ricas. O evangelho também salva pessoas ricas. Lídia era uma empresária de sucesso. Nós vivemos num país em que parece que os empresários são odiados. Isso é cultural. Lídia é uma empresária. Lídia ralou para estar ali. O nome dela significa trabalho duro desde que nasceu. Ela trabalha duro. Talvez não veio, não foi herdeira. Ela conquistou aquilo lá. Ela tem uma casa grande para receber uma equipe grande, como a equipe de Paulo. Mas ainda assim o texto diz que ela precisava de Jesus. Queridos, dinheiro ou sucesso nesse mundo não é tudo. A gente às vezes passa os dias olhando para as pessoas poderosas e querendo ser como elas, querendo ter o que elas têm, como se isso fosse a solução dos nossos problemas. Não é tudo. Todos os tipos de pessoas precisam de salvação.
desde os pobres e miseráveis, e você deve se preocupar com eles, até os ricos e poderosos. Tem gente que só foca num grupo, ignora o outro e deixa se perder. Por isso, se você tem posses nessa vida, talvez não tão rico quanto Lídia, mas assim, você conseguiu conquistar alguma coisinha. Hoje, aparentemente, tem uma vida boa, assim, tranquila. Você não vai ser salvo por causa do dinheiro que você tem. Louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que você preparou vai ficar para quem? O que você separou, o que guardou, acumulou. Diante de Deus, você está pronto para se encontrar com o justo juiz? Se arrependa. Creia no Evangelho. O seu dinheiro não será levado para o dia do julgamento. Deus não é um juiz, como muitos juízes da nossa época, que se compra. Mas também, como evangelistas, como igreja, nós não podemos desistir de orar por pessoas assim, de investir em pessoas assim, de pregar para ricos e poderosos, por mais arrogantes que eles sejam. Muitas vezes o rico é arrogante. E eu estou falando com irmãos e irmãs que trabalham para pessoas assim, eu sei disso. Eles olham para a gente, muitas vezes, como descartáveis. Como se a vida se concentrasse apenas, tudo fizesse sentido só para eles. Eles foram os criados para viver o melhor da terra e nós, para servi-los. Mas ainda assim eles estão perdidos e fazem isso exatamente porque estão perdidos. Mesmo que talvez os ricos e poderosos estejam distantes da nossa realidade. Como é que eu vou falar com o rico lá? Ele conhece tudo, é inteligente. Eu vou chegar com uma mensagenzinha de Jesus para ele, que ele precisa se arrepender? Sim! Ele está perdido. Toda a inteligência dele, todo o dinheiro dele vai levá-lo para o inferno. Ele também precisa de Jesus. Tem igrejas que se recusam a pregar o evangelho para ricos. Se você fala, vou plantar igreja, vou mandar essa pessoa, esse missionário lá para a favela, todo mundo apoia, ora e incentiva. Os pobres precisam do evangelho. Mas aí, e isso é muito complicado e delicado, mas e um bairro cheio de ricos? Não, eles que se virem. Eles também precisam de Jesus. E aí é mais difícil, né, financiar, porque como é que para mandar para a favela, um valor mais baixo você consegue enviar um missionário, mas para mandar para um bairro chique, para um país chique, a gente precisa ter o coração aberto, porque os ricos também precisam do evangelho. O segundo destaque que a gente percebe no versículo 15 é que uma verdadeira conversão influencia toda a família. O versículo diz que Lídia creu, mas por causa dela também toda a sua família creu e foi batizada. É claro, não é garantia de que se um pai ou uma mãe se converter de verdade, os filhos vão se converter também, mas fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Quando seu pai, a sua mãe busca a Deus, fica mais fácil para você fazer isso também. Agora, o contrário também é verdade, né? Se a conversão é falsa, se é só da boca para fora, se é só por aparência, se é só na igreja, a família vai acabar se afastando ainda mais da verdade, porque vai olhar uma hipocrisia dentro de casa. Terceiro e último destaque do versículo 15 é que uma pessoa fiel ao Senhor abre a sua casa para a pregação do evangelho. É isso que Lídia faz. Lídia quer receber Paulo e a sua equipe e fala, por favor, se eu sou digna, venha ficar em casa. Lídia está sendo hospitaleira? Sim ou não? Sim. Mas tem algo mais nesse convite. Lídia quer ouvir Jesus, quer ouvir a palavra. Imagine acolher um pregador do evangelho, poder ser aconselhado pelo pregador, poder ter dúvidas resolvidas. Quão belos são os pés dos que anunciam coisas novas, boas. E como é bom receber pregadores do evangelho. E ela está feliz por isso. Será que o nosso lar está aberto para a pregação do evangelho? Será que a gente está disposto a abrir a nossa casa para crentes, para pregadores do evangelho? Será que eles são bem-vindos em nossa casa? Será que eu tenho o mesmo desejo em receber a igreja na minha casa, num grupo de discipulado? Será? O que a gente pode esperar que aconteça se pregarmos o evangelho onde Deus nos colocou? Primeiro, salvação. Mas tem um segundo resultado: oposição. Oposição. Olha os versículos 16 até 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem
possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Provavelmente a casa de Lídia acabou se tornando o primeiro lugar de reuniões daquela nova igreja, que agora é Lídia e a sua família. É assim que as igrejas começam, né? Em uma casa. Mas o texto diz para nós que isso não significa que as reuniões no Rio pararam de acontecer. Provavelmente, Paulo utilizava essas reuniões para continuar evangelizando aquelas mulheres, porque nem todas creram. Então, eles se dirigem para lá. No versículo 16, em um daqueles sábados qualquer, enquanto eles estão caminhando para o rio, Paulo e sua equipe são surpreendidos por uma jovem escrava. Mas tem um detalhe em comum aqui. Um espírito adivinhador se apossava dessa jovem, e os seus donos lucravam com isso. Provavelmente, ela previa o futuro para as pessoas, e eles cobravam para prever esse futuro. Tem muito pastor que faz isso hoje em dia também, né? Naquela época já acontecia. Bom, Lucas não explica muito bem como isso funciona, é uma coisa esquisita para a gente, né? O texto não dá mais detalhes. Mas de uma coisa a gente sabe no versículo 17. Essa jovem começa a seguir Paulo. O texto diz todos os dias. Mas ela não está seguindo como as outras pessoas para a reunião de oração. Ela está seguindo gritando, diz o texto. Imagina essa cena. Gritando a todo mundo que ela encontra pelo caminho. E o grito dela é: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Glória a Deus, louvado seja Deus. O endemoniado pregando o evangelho? Certo? Ou errado? Isso aqui é coisa boa ou ruim? Esquisito, né? Estranho. Se é do diabo, por que está cooperando com a pregação? Bom, à primeira vista pode parecer uma coisa boa isso aqui. Mas se a gente se aprofundar e cavar um pouquinho mais o texto, sair da superfície e ir mais para o fundo, a gente vai perceber que isso é um grande problema. Por 3 motivos. Primeiro, porque Filipos é colônia romana. E por isso a adoração a vários deuses era muito comum. Então, alguns pagãos acreditavam que acima de todos os deuses havia um Deus principal. Alguns atribuíam esse título a Zeus. Outros atribuíam a um Deus maior, um Deus Altíssimo. Então, nada garante que o Deus Altíssimo ao qual essa jovem está se referindo seja o único Deus verdadeiro. Muito menos significa que os que estão ouvindo entenderam isso. Segundo motivo é que salvação, que é o que ela fala, que eles anunciam, é um termo grego muito amplo. Hoje a gente viu isso cedo, né? Na escola bíblica dominical, estudando 1 Timóteo capítulo 2. Dependendo do contexto, salvação pode significar tanto perdão de pecados, através de Jesus, como também pode significar simplesmente saúde, cura, prosperidade. Então aquela jovem pode estar simplesmente se referindo ao talvez a primeira pregação do evangelho da prosperidade. Olha de onde vem aí, ó. É como se ela estivesse dizendo: olha, aqui tem mais uma forma de se livrar dos seus problemas financeiros, dos seus problemas de saúde. A gente sabe, esse tipo de pregação só atrapalha a pregação do verdadeiro evangelho, não é? Às vezes você está falando com alguém e a pessoa: não quero saber de igreja, não quero saber do evangelho. Mas porque não pregaram o evangelho para ele? Pregaram a prosperidade, que não é bíblica. Não do jeito que eles falam. Terceiro motivo do porquê isso é ruim é que todos sabiam que quem controlava aquela garota era um espírito maligno. Eles sabiam disso. Eles pagavam querendo as previsões daquele espírito. Então, ter um demônio como relações públicas, como promoter, como diretor de imagem, de marketing,
não parece ser uma coisa boa. Não é, Débora? A Débora trabalha com essas coisas nas mídias. Imagine estar associado com a endemoniada. Ela que faz os nossos posts no Instagram. Não ia pegar bem. O evangelho podia ser confundido com mais uma das previsões místicas daquela jovem. E os seus clientes talvez entendessem que aquilo também seria mercadejado. Quanto que eu pago para encontrar salvação? É por isso que Paulo fica indignado, diz o versículo 18. A palavra significa muito irritado. E Paulo se volta para a jovem e diz ao espírito, não à jovem. E ele diz, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E imediatamente o texto diz que aquela jovem é liberta daquele mal. Fantástico, não? O nome de Jesus Cristo tem poder, queridos. Tem poder. Não como uma fórmula mágica. Assim, se você der 3 pulinhos na perna esquerda e falar Jesus 3 vezes, as coisas vão se destravar na sua vida emocional. A sua conta bancária vai ficar gorda, recheada. Não, não nesse sentido. O nome de Jesus tem poder porque representa a autoridade de Jesus. Representa a pessoa de Jesus. Representa a obra de Jesus, o senhorio de Jesus. Jesus é real. Jesus está vivo. E esse texto diz para nós que Ele está sentado no trono do universo, não só abrindo corações para que as pessoas creiam no Evangelho, como aconteceu com Lídia, mas Jesus está sentado no trono do universo, libertando oprimidos do diabo. É isso que Ele está fazendo com essa jovem. Jesus está vivo. Jesus é real. E tudo isso está à nossa disposição, queridos. Se falarmos de Jesus às pessoas, Jesus não só pode convencê-las a crer, mas Jesus também pode libertá-las do poder das trevas. Talvez você conheça pessoas presas nas trevas. Fale de Jesus para essa pessoa. Pode parecer louco, pode parecer estranho, pode parecer aterrorizante, mas o nome de Jesus tem poder. E Jesus pode libertar as pessoas das garras do diabo. Por isso a gente precisa se lembrar, seja quem for, ou seja o que essa pessoa tenha feito, e talvez eu estou falando de você, seja quem você seja, o seu passado, o pacto que você tenha feito, sei lá com quem, que seus pais te entregaram para o demônio tal, seja o que tenha acontecido na sua vida, Jesus é capaz de te salvar sim. Jesus é capaz de te perdoar os pecados, te reconciliar com Deus, mas Jesus também é capaz de te libertar das garras do diabo. O diabo não é mais forte do que Jesus. Simplesmente renda-se a Jesus. Venha até Jesus com fé. E essas coisas maravilhosas podem ser uma realidade na sua vida. Libertação em nome de Jesus. Mas como igreja a gente não pode achar que tudo isso vai acontecer sem resistência. Seria tolice da nossa parte. Achar que nós vamos entrar em território inimigo, libertar oprimidos do diabo e ele vai dizer, que legal, muito bom, perdi um. Você acha que ele vai fazer isso? Ele vai se opor. Quem você acha que levou aquela jovem até Paulo para atrapalhar a pregação? Satanás. E por quê? Lembra do que aconteceu antes? Lídia e sua família foram salvas. Mais pessoas poderiam crer. Essas reuniões desgraçadas, estou falando como o diabo, lá na beira do rio, continua acontecendo. Mais pessoas podem ser perdidas para o nosso inimigo, o Deus Altíssimo. O que o diabo faz? Preciso mandar alguém, uma endemoniada. Mas ele consegue impedir a pregação? A resposta é não. Jesus é mais forte do que o diabo. Mas tem algumas igrejas aí que o diabo consegue interromper a pregação. Na verdade, as pessoas até esperam que isso aconteça, né? Ficam esperando uma manifestação demoníaca. Porque o pastor não tem nada para falar. Ele não conhece Bíblia, ele não tem Bíblia para pregar. Então ele fica fazendo um show, entrevistando o diabo. Então, se enviar a endemoniada não foi suficiente para atrapalhar a pregação, ou para impedir a pregação, o diabo usa a segunda estratégia. E a segunda estratégia é usar pessoas, não necessariamente endemoniadas, mas com motivações gananciosas.
Pessoas com um discurso ideológico, pessoas com um discurso político, para impedir que a pregação continue. Olha os versículos 19 até 21. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Nós não sabemos o que aconteceu com aquela jovem escrava depois que Paulo a liberta do tal espírito adivinhador, mas Lucas nos conta o que acontece com os seus donos. Versículo 19 diz: quando eles percebem que não tem mais lucro por conta das adivinhações daquela jovem, eles vão até Paulo, provavelmente lá na beira do rio, mas não para ouvir o evangelho. Eles interrompem a reunião e eles agarram Paulo e Silas. E o texto é enfático: eles arrastam os dois até a praça da cidade. Lá ficavam as autoridades, uma espécie de prefeitura municipal da época, tribunal da época. Qual é a acusação? Bom, a gente está vendo o texto. Eles estão pregando coisas boas. Eles estão pregando a salvação da alma. Estão pregando perdão dos pecados. Eles estão fazendo boas obras no meio daquele povo. Eles vieram trazer luz para as trevas de Filipos. Eles estão libertando oprimidos do diabo. Isso é verdade. É isso que eles estão fazendo. E nós sabemos muito bem. Mas quem está cego pelo pecado, quem está cego pelo diabo, não é capaz de perceber a verdade diante de si. É por isso que tem tanta perseguição aos cristãos ao redor desse mundo, queridos. Parece inconcebível, parece uma loucura. Só por causa de sua fé. Eles estão cegos. Paulo e Silas são levados aos magistrados, diz o versículo 20. Aos juízes da cidade. E são acusados, a gente vê isso no versículo 20 e no 21, são acusados de perturbação da ordem da cidade. Esses homens são judeus, e aqueles já categorizam Paulo e Silas. Esse povo chato aí. É por isso que a gente não tem sinagoga aqui em Filipos. A gente não quer aturar esse tipo de gente. Fica guardando o sábado, não adora os nossos deuses, fica atrapalhando a nossa vida aqui comunitária, os nossos pecados, as nossas orgias, as nossas festas. Esse povo chato aí. Esses são judeus, só acreditam em um Deus, não consideram César divino. E eles estão propagando costumes que nós romanos não podemos nem aceitar, muito menos praticar. Sim, Lucas diz para nós que eles estão propagando, ensinando costumes diferentes dos costumes romanos. Isso é verdade. Existe só um Deus, não esse monte de deuses que vocês adoram. Esse Deus enviou seu único filho para morrer pelos nossos pecados e nos fazer nascer de novo para a prática de boas obras. Isso é completamente diferente do que os romanos acreditavam e do que qualquer cultura acredita. Isso é diferente. O evangelho vai produzir esse impacto. Sim, isso é verdade. Mas isso de modo algum trouxe perturbação para a cidade. A perturbação, na verdade, quem está causando são eles. Paulo e Silas estão tranquilos, do lado de fora da cidade, não estão atrapalhando a cidade. Pelo contrário, o evangelho produz amor. Quando pessoas são salvas, a cidade começa a desfrutar de generosidade, de compaixão, ordem, limpeza, justiça, santidade. É isso que o evangelho produz. E é isso que Lucas, o autor, parece que quer ensinar aos seus leitores. E ele vai fazer isso mais vezes, a gente vai perceber isso nos próximos capítulos. Ele quer mostrar que o evangelho de modo nenhum produz confusão ou bagunça em um lugar. Pelo contrário, ele traz esperança. O evangelho traz transformação. E todo aquele que se coloca contra o evangelho, na verdade, quer o contrário. Se o evangelho transforma um lugar, quem quer que o evangelho não seja pregado, na verdade ama o pecado. Quer que aquela cidade continue na injustiça.
quer que a cidade continue na impureza, na imoralidade, quer continuar praticando abuso, criminalização e morte. E quando esses donos da jovem escrava usam esse argumento, de que eles estão perturbando a ordem dos romanos, agora eles estão migrando para um assunto político. Quem gosta de política vai se identificar. Por quê? Porque se Paulo e Silas pregam costumes diferentes dos costumes romanos, amanhã, esse é o argumento deles, amanhã nós podemos acabar perdendo o status de colônia romana. E nós vamos perder todos os nossos privilégios. Perceba, queridos, não é de hoje que pessoas mal intencionadas, movidas pelo amor ao dinheiro, movidas pelo lucro, inventam mentiras e acusam injustamente os servos de Deus, acusam a igreja de Jesus para não perderem seus privilégios. Isso é tão antigo quanto o cristianismo. Nós não podemos nos esquecer que este mundo jaz no maligno. Se rejeitaram e crucificaram nosso Senhor, o que você espera que vão fazer conosco? Portanto, se você quiser levar o seu relacionamento com Jesus a sério, espere por incompreensão das pessoas. Não seja ingênuo. Espere por afastamento, haverá pessoas que vão se afastar. Espere por oposição, espere por falsas acusações, espere por confusão, espere até por violência. E detalhe, injustamente. Esse é o chamado a seguir o Jesus crucificado. Versículos 22 até 24. Então, a multidão se levantou, unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Ameaçar a condição daquela cidade perante Roma foi a gota d'água. E o versículo 22 diz para nós que todos reunidos naquela praça se levantam contra Paulo e Silas e os magistrados os condenam ao açoite. Esse tipo de açoite era chamado de flagelação. Ele era aplicado, o texto diz com varas, mas essa palavra seria melhor traduzida como uma espécie de chicote, chamado flagrum. Não sei se meu latim está certo, mas ele tinha várias tiras de couro na ponta, amarradas a um pedaço de pau, e algumas bolinhas de metal e pedaços ou lascas de ossos amarrados na ponta de cada tira. Há um comentarista que escreve em detalhes esse tipo de tortura, e eu vou ler para vocês. A vítima era despida e presa pelos pulsos a um objeto fixo, com a coluna rebaixada, forçando-a a ficar curvada, o que facilitava o trabalho do carrasco. O soldado ficava de pé ao lado do prisioneiro, com o flagrum na mão. E ao receber a ordem, lançava o instrumento de couro para trás das costas, girava o pulso e golpeava as costas nuas do prisioneiro como se fosse um arco. Os pedaços de metal penetravam na carne, rasgando vasos sanguíneos, nervos, músculos e pele. Nós não sabemos quantas chicotadas Paulo e Silas sofreram, mas o versículo 23 diz que ao término são entregues ao carcereiro para que ele os guarde com toda a segurança, diz o versículo. Em colônias romanas, as autoridades ou magistrados eram pessoas nobres, pessoas ricas, ex-generais de guerra, sempre indicados pelo imperador, para manter a ordem na cidade. Mas quem é que realizava o trabalho sujo?
Quem é que fazia o trabalho, por exemplo, de guarda, vigia noturno? Quem é que fazia o trabalho de carrasco, de carcereiro? Bom, se os generais estão no topo social, no topo da pirâmide social, quem fazia o trabalho sujo era um ex-soldado qualquer. Alguém que, desde jovem, serviu ao imperador. Saiu pelas batalhas, foi às guerras, viu muita morte, matou muita gente. Alguém acostumado com sangue. Alguém violento. Que sobreviveu para contar a história. Sobreviveu à guerra. E então, o que Roma lhe dava em troca? Bom, Roma lhe dava um emprego e um salário meia boca, numa colônia distante da capital, para realizar um trabalho terrível que ninguém mais queria fazer. É por isso que nós lemos no versículo 24 que esse carcereiro, que recebe a ordem de guardar Paulo e Silas com toda segurança, ele faz algo além. Sim, ele leva os dois para o cárcere interior e ali, longe dos olhos de qualquer autoridade romana, ele os tortura ainda mais. Eles já sofreram a flagelação. Ele viu aquele sangue escorrendo das costas daqueles homens. Mas o versículo 24 diz que ele prende os pés deles no tronco. Ninguém mandou ele fazer isso, mas ele faz, porque ele é cruel. Ele quer ver sangue, ele quer ver sofrimento. Talvez descontando as suas amarguras na vida daqueles homens. O tronco era mais uma forma de Roma torturar os seus prisioneiros. Os pés dos condenados ficavam amarrados, uma estrutura de madeira, e deixava as pernas, às vezes não conseguiam ficar com as pernas fechadas, e ficava esticando a perna, os músculos ficavam enrijecidos, não permitiam que a pessoa se movimentasse. Já aconteceu você ficar com o braço quebrado, com a perna quebrada? Não é ruim ficar sempre deitado na mesma posição? Imagine os dois pés presos, sem poder se movimentar. Nem para fazer uma coceguinha aqui. Tortura. O que a gente pode esperar que aconteça se pregarmos o Evangelho onde Deus nos enviou, onde Deus nos colocou? Espere oposição. Não seja ingênuo. Deus mandou Paulo e Silas para Filipos, eles pregaram o Evangelho, o Senhor salvou pessoas, mas isso lhes causou muitos sofrimentos. Ao pregar o Evangelho, não espere menos. Sim, Deus pode salvar pessoas. E Deus tem feito isso, sabia? Deus tem salvado pessoas. Através da tua vida, através dessa igreja. Para a glória dele, tem libertado pessoas das trevas. Mas, espere também por incompreensão. Não espere o aplauso do mundo. Esteja preparado para sofrer pelo Evangelho. Como é que Paulo e Silas reagem a tudo o que lhes acontece? Versículo 25 vai ser nossa conclusão. Olha o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. É meia-noite. Paulo e Silas não conseguem dormir? Também pudera, né? Tantos flagelos, o tronco causando graves dores. O que eles fazem? O versículo 25 diz que eles oram e cantam louvores a Deus. A palavra traduzida por louvores aqui é o termo grego hymnon. Te soa familiar? Hymnon. De onde nós traduzimos hino. Os judeus daquela época usavam essa palavra para se referir ao cântico, ao cantar os salmos da Escritura. A isso eles davam o nome de himno. Hino. É isso que esses homens estão fazendo. Eles estão orando a Deus. Orando a Deus com o quê? Eles estão orando a Deus com a sua própria palavra, em forma cantada. Queridos, se nos faltam palavras para nos dirigirmos a Deus, que tal orarmos e cantarmos aquilo que Ele mesmo diz? É por isso que nas introduções dos cultos nós oramos um texto bíblico, para que eu e você aprendamos a orar a palavra, a cantar a palavra.
E essa cena aqui é impressionante. Esses homens têm todos os motivos do mundo para xingar o carcereiro. Eu e você faríamos isso por muito menos. Eles têm todo o motivo do mundo para reclamar, para murmurar, para praguejar, talvez até para amaldiçoar a Deus, amaldiçoar os homens. Eles têm todos os motivos para desistir da fé. Poxa vida, eu entreguei minha vida por Cristo, e é isso que eu recebo? Eles têm todos os motivos para desistir do ministério, e o que eles fazem? Eles louvam a Deus. Por quê? Como é possível que alguém faça isso diante de tanto sofrimento? É bem provável que eles estejam pensando igual os apóstolos, que depois de serem presos pelos líderes judeus, só por pregarem o evangelho, eles foram açoitados. A gente viu isso lá no capítulo 5, há muito tempo. Capítulo 5, versículo 41 de Atos. Eles se retiraram do sinédrio depois de serem torturados, flagelados, impedidos de pregar o evangelho. E eles se retiraram muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, pelo nome de Jesus Cristo. Aqui está a chave para entender a atitude de Paulo e Silas. Antes de Paulo e Silas, uma outra pessoa foi entregue por seu próprio povo às autoridades romanas. Um outro foi acusado e condenado injustamente. Um outro sofreu o flagrum romano, o flagelo de Roma. Um outro foi crucificado como malfeitor. E por que Jesus fez isso? Jesus fez isso para quitar diante de Deus a nossa dívida. Jesus fez isso para vencer de uma vez por todas os nossos maiores inimigos. Vencer o pecado, vencer o mal, vencer a morte, vencer o diabo. E um dia nós vamos viver com Ele em um novo mundo, ao lado de Deus, sem a presença desses inimigos. E o nome de Jesus nos oferece essa salvação. Paulo e Silas encontraram essa salvação. Paulo e Silas anunciavam essa salvação, mesmo que para isso tivessem que sofrer, porque eles olhavam para a eternidade, não olhavam para essa terra apenas. E eles estavam alegres por serem considerados dignos de sofrer por essa salvação. A pergunta é: você já encontrou essa salvação? Você consegue olhar para os sofrimentos dessa vida e entender que eles são incomparavelmente menores da glória que está por vir? Você é capaz de pregar o evangelho, de louvar a Deus, apesar das oposições, apesar dos sofrimentos, apesar das dores? Eles entenderam isso. A gente também pode entender. O que esse louvor produz? Bom, o versículo 25 termina dizendo que produz ainda mais evangelismo. Roma tentou calá-los, mas todos os demais companheiros de prisão escutam esses louvores. O que vai acontecer? Eu vim no carro contando essa história para a Sofia, o que eu iria pregar. Aí eu disse: eu vou terminar nesse ponto. Aí ela me falou: e o que acontece depois? Eu falei: volte domingo que vem e você vai descobrir. O mesmo eu digo para vocês. É claro, eu posso ler na minha Bíblia. Por favor, faça isso. Semana que vem a gente continua essa história. Mas por enquanto, basta sabermos que Deus não só queria que Paulo e Silas pregassem à beira-rio em Filipos, mas também dentro de uma prisão. Paulo não esperava isso quando estava lá na Ásia, perdido. Talvez você não esperava que estivesse onde está hoje, mas Deus quer que você pregue aí onde você está. E talvez amanhã Ele vai te levar para um lugar que você não queria estar. Pregue lá também. Louve o Senhor lá também. Por que eles estão naquela prisão? A gente vai descobrir. Semana que vem Deus vai mostrar para nós. Mas por enquanto basta sabermos que se pregarmos o Evangelho onde Deus nos enviou, onde Ele nos colocou, nós podemos esperar salvação, mas também oposição. Mas com alegria, porque sofreremos pelo nome do nosso Salvador. Amém? Vamos orar, queridos. Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo encorajamento, pelo ânimo, pela exortação, pelo consolo e pela salvação que ela nos oferece através de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito faça com que esse texto encontre morada em nosso coração. Abra o nosso coração
para crer naquilo que ouvimos hoje. E que possamos dar frutos bons e doces, mesmo em meio ao sofrimento, para que outras pessoas também conheçam a salvação em Jesus. Senhor, oramos no nome dele. Amém.